Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pelas intenções de todos aqueles que neste momento estão nos acompanhando através da nossa transmissão e também na intenção de todos vocês que aqui estão participando desta Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores humilhados,
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Sou eu, Paulo, que vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. De novo asseguro a todo o homem que se faz circuncidar, fica obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Vós, os que procurais a justificação por essa lei, separando-vos de Cristo, e perdestes a graça de Deus. Nós, porém, é pelo Espírito Santo, em virtude da fé, que esperamos alcançar a justificação, porque em Jesus Cristo, na circuncisão, na incircuncisão tem qualquer valor, mas só a fé, que atua pela caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, refrão. Deixe sobre mim, Senhor, a vossa bondade. Deixe sobre mim, Senhor, a vossa bondade. Deixe sobre mim a vossa bondade. Salvai-me segundo a vossa promessa. Não me tireis da boca a palavra da verdade, porque eu espero nos vossos juízos. Deixe sobre mim, Senhor, a vossa bondade. Quero cumprir fielmente a vossa lei, agora e para sempre. Andarei seguro no meu caminho, porque busquei os vossos preceitos. Deixe sobre mim, Senhor, a vossa bondade. Ponho as minhas delícias nos vossos mandamentos, porque muito os amo. E estendo as mãos para os vossos mandamentos, e medito nos vossos decretos. Deixe sobre mim, Senhor, a vossa bondade. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Conhece os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe
the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, O you Pharisee, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools, did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you. The Gospel of the Lord. In this today's Gospel, Jesus was invited to a dinner, as we heard, in the house of a Pharisee. But as a guest, Jesus didn't save words. He's there to dine, but also he's there to see and to speak about the hypocrisy of that Pharisee. Because the Pharisee was there with Jesus at his house, but he was taking notes of what Jesus was doing as a wrong to criticize Jesus. And the first thing that he saw was that Jesus didn't, as the Gospel says, so Jesus didn't wash the cup, or didn't clean the cup before the meal. It was a ritual for the Pharisee to clean everything, because they were always concerned about what was pure or impure. So this ritual was not in the law of Moses, but the Pharisees added these rituals after. This is why Jesus is criticizing him. And what is interesting in this gospel, it is this. Jesus is speaking to him saying, you are always concerned about what it is outside, but the inside you are not concerned. So with your hearts, you are not concerned. You are concerned, it is about what we can see outside. That's why Jesus told him, give alms. So give alms of what you have within. What it means, give alms what they have within. It is to act with compassion. To give alms here is not just to offer the money, or is not to offer the money to somebody who is in need. But to give alms is a way to clean their hearts. Give alms, it is to use compassion with others, is to use mercy with others, what they didn't have towards her brothers and sisters, and was also to practice the law that the law asks. Because to observe the law is not to be stuck in what the law speaks, because sometimes we are stuck in the law, but we don't see if that law makes justice or not. It's like the Good Samaritan in that parable that Jesus spoke a few days ago. So that man who was laid half dead on the road was not treated well by a priest, by a Levite, but just a Samaritan stopped by and took that man and give him the care that he was in need. Because they were concerned about the law. The law says, if you touch somebody that's not pure, you are going to be impure. You are not going to be in conditions to go to the temple. So they were stuck in the law, in the details of the law,
but the essential, they never did. So Jesus is asking him, give alms. To give alms is to clean yourself. Practice your conversion. Change your life. In this way, you are going to be prepared to understand what the law asks you. This is the criticism that Jesus gave to that Pharisee, because all the Pharisees, they were always trying to get Jesus in a way to condemn Jesus. They were always ready to judge everyone, and also in this case to judge Jesus. And what Jesus preached to us and what he preached so far is not to judge, but it is to change the lives. We are not in condition to judge anybody. First, we must change our lives. First, we must have conversion, because our way in which we put ourselves before God, it is the way where always we need a transformation that comes from the Lord. A nossa primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo diz uma coisa muito importante no final da leitura. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, que era uma lei judaica, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas só a fé que atua pela caridade. Então, o que São Paulo quer dizer? Que somente a fé é aquela que nos salva. É isso que ele está dizendo todos esses dias aos Gálatas. A fé é o critério máximo da salvação, porque eles estavam sempre preocupados. Nós vamos observar esta lei para que nós possamos de fato ser salvos. E quem não observa esta lei não pode ser cristão. Era isso que pensavam os Gálatas. A mesma coisa que pode acontecer hoje nos nossos dias. Muitas vezes nós ficamos apegados a muitas leis pequenas que nós pensamos que salvam a nossa vida, e não. O que salva a nossa vida também é a fé em Jesus Cristo. O que nós fazemos em relação a esta fé, a maneira como nós demonstramos essa fé em Jesus, é de fato aquilo que ajuda a manter a fé. Mas o que salva é a fé em Jesus, não há outra coisa. E São Paulo deixa isso muito claro, porque no seu tempo havia um legalismo muito grande, e aquele legalismo era muitas vezes entendido pela comunidade de Gálatas como algo essencial para a salvação. O que acontece aqui? Para a comunidade de Gálatas estava vindo pessoas de todos os tipos, e a um certo ponto, alguns que eram judeus diziam: agora, para estar aqui nessa comunidade, tem que se comportar como judeu. Não é assim. Não é como também, para nós estarmos nesta igreja, nós não precisamos comportar-nos de um jeito, ou seja, nós não precisamos falar somente aquela determinada língua, nós podemos falar toda e qualquer língua. É por isso que aqui nessa igreja se fala duas línguas, e significa o quê? Que uma coisa ou outra é bom para a salvação do mesmo jeito, porque ao fim de tudo, o que vai nos salvar é a nossa fé. Então, o que São Paulo fala aos Gálatas é isto: vocês ficam preocupados com leis pequenas, mas a fé que atua pela caridade, que é importante, muitas vezes é esquecida. Isso serve para nós também, não é? Muitas vezes a nossa fé, ela não é só demonstrada, e não é somente, não é com as nossas orações que nós devemos cumprir aquele ritual de fazê-las. É preciso ter a caridade, é preciso ter no coração a compaixão, é preciso estar livre do julgamento, que muitas vezes nós também fazemos. E Jesus está na mesma situação que São Paulo. O que fala Jesus no Evangelho para aquele fariseu que o convida para o jantar? Vocês ficam preocupados com aquilo que está fora,
e vocês não limpam aquilo que está dentro. Quando Jesus fala para o fariseu aqui no Evangelho, não é? Ele diz assim: dai esmola antes do que está dentro, ou dai de esmola o que está dentro. Ele está dizendo: enquanto vocês não modificarem o vosso coração, que é aquilo que está dentro, vocês não estão agindo de acordo com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela não é simplesmente um amontoado de diretrizes que nós devemos seguir. A lei de Deus, ela nos leva a uma coisa importante, que é a prática da caridade cristã, ou é a prática do amor. Se a lei de Deus não nos levar a isso, a lei de Deus não serve para nada. Veja bem, a lei de Deus, ela traz para nós a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Não é a justiça humana, que a justiça humana é discriminatória. A justiça humana, ela só é muitas vezes em favor de uns e não é em favor de outros. E a lei, muitas vezes, também é uma lei injusta. Nós temos tantas leis na nossa vida, mas nem todas elas são leis justas. São leis que, muitas vezes, para, digamos assim, observar o interesse de uma maioria, deixa para trás uma minoria. Então, a lei, ela não é justa. A lei que nós temos, ela falha. Agora, quando se trata da lei de Deus, a lei de Deus é para trazer o amor e a caridade de Jesus. É para isso. O que aconteceu? Jesus, para cumprir a lei máxima, e ele fala no Evangelho de Mateus a esse respeito, não é? Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar pleno cumprimento. Jesus, para cumprir plenamente a lei, ele morreu na cruz. E ele morreu para quem? Somente para uma pessoa? Só para duas? Ele morreu para todos. Ele morreu para bons e maus. Mesmo os maus que não mereciam a morte de Jesus, ele morreu para eles. Então a lei de Deus, ela é uma lei que não discrimina. Na lei de Deus não há aquele melhor. Ou seja, diante da lei, como se diz, todos são iguais, mas tem uns que são mais iguais, tem uns que são tratados diferentes. O que é a lei de Deus? É uma lei que não há santo e nem pecador, todos são iguais. Por isso que Jesus fala ao fariseu: se você não mudar o coração, então essa lei que você cumpre, ela não serve para nada. Dai de esmola aquilo que está dentro, ou seja, seja para o outro, seu irmão, seu próximo, uma pessoa de compaixão, uma pessoa que seja instrumento do perdão. Porque os fariseus, eles observavam a lei, mas não usavam a caridade. Eles achavam que somente eles estavam certos diante de Deus, e eles achavam que somente eles estavam salvos. Por isso que o nome fariseu significa separado, aquele que é separado. Eles diziam: nós não nos misturamos com essa gente, porque essa gente aqui vai nos tornar impuros. Nós não nos misturamos com essa gente, porque essa gente é pecadora. O que Jesus está dizendo para aquele fariseu que estava de olho nele, olhando tudo que ele fazia para julgar, assim como às vezes algumas pessoas fazem, elas ficam de olho em tudo que acontece para julgar exatamente o que está acontecendo. Ou muitas vezes na igreja, muitas pessoas vêm à igreja para olhar o que está acontecendo e depois sair e falar: olha, está acontecendo isso na igreja. Não é? É dessa maneira. Essa é a atitude farisaica que Jesus aqui está condenando. Jesus estava lá, na casa dele, foi convidado para um jantar, de coração aberto aceitou o jantar, e o fariseu começa a olhar o que está errado em Jesus, para criticar a Jesus, e a primeira crítica foi esta, não é? Que ele não fazia as abluções, não fazia o ritual de purificação. E aí então ele vai criticar a Jesus, só que ele sai criticado porque Jesus o chamou de hipócrita. Jesus o chamou de insensato, ou seja, não tem bom juízo, ou seja, não sabe julgar as coisas como se deve. Então, quando Jesus diz: dai de esmola o que está dentro de você, ou seja, trate as pessoas com caridade. O que São Paulo falou? A fé em Jesus que salva e atua pela caridade. Trate as pessoas com caridade, trate as pessoas com compaixão, trate as pessoas com educação, trate as pessoas sem julgar.
não é chegar e dar o dinheiro para quem precisa, ou não é somente dar o alimento para quem tem fome. Não é essa esmola somente que Jesus fala, mas a esmola é: se relacione bem com aqueles que estão à sua volta. Sabe por quê que é difícil dar esse tipo de esmola? Porque isso requer uma prática. Quando a gente vai dar uma esmola, a gente pode pôr o dinheiro no bolso, dar o dinheiro para quem precisa e não se interessar pela vida daquela pessoa que precisa. Isso acontece conosco. É muito fácil nós fazermos a caridade só tirando do que temos e dando para os outros, e não se interessando pela vida do outro. Isso é muito fácil, porque isso não compromete a gente. O que Jesus fala de esmola aqui é: dá a sua vida, compartilhe a sua vida com o outro, se interesse por ele, vai entender quais são as dores que ele tem, quais os problemas que ele tem, pelo que ele está passando, o que é que está atribulando esta pessoa. Esta é a verdadeira esmola que se dá aqui, como Jesus fala no Evangelho. Porque se nós não sabemos o que se passa com o outro que sofre, o que ele está vivendo, quais os conflitos, quais os dramas que ele está vivendo, a nossa vida perfeitamente vai continuar, e o outro vai continuar sofrendo, e em nós não vai estar a caridade. Então, caridade aqui, segundo o Evangelho, e em todo lugar, significa o interesse que se tem pelo outro, não é? Chorar com o outro se preciso for, sofrer com o outro se preciso for, amparar, oferecer, como a gente diz, o ombro amigo ao outro. Isso é esmola, não é? Esmola não é somente algo que fazemos para aliviar a nossa consciência. Às vezes as pessoas estão com a consciência pesada, pensam que dando uma esmola vai pagar algum pecado. Não paga, porque a consciência pesada só alivia de fato quando a gente pratica aquilo que é a caridade. E é isso que Jesus está falando aqui no Evangelho, não é? É esta caridade que aquele fariseu não fazia. É esta caridade que aquele fariseu não estava preparado para cumprir. E Jesus diz: somente quando você praticar esta caridade é que tudo vai estar limpo. Porque enquanto não houver essa transformação de coração, o copo vai continuar sujo para o lado de fora, o prato vai continuar sujo, tudo vai estar sujo. E também o teu coração vai estar sujo. Não é? A boa aparência não salva ninguém. Ser bonito por fora e podre por dentro não presta para nada, não serve para nada. Por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Dizia ele: vocês são bonitos por fora, mas por dentro só tem cheiro ruim, está tudo podre. Então o que Jesus quer que com este Evangelho, meus irmãos, e isso serve para nós, é que a nossa vida seja também purificada por dentro, seja transformada. Isso significa conversão ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade.
fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis. Fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e reconduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviaste o vosso Filho, hóspede peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e deste ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as coisas e de todas as nações, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança.
my brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And it is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil graciously. Grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I leave, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, my soul shall be healed.
Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers in his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day. Tenham todos bom dia.